O que eu devo fazer antes de sair do Brasil? Essa é uma pergunta frequente lá no nosso Instagram. Toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, muitas pessoas acabam falando: poxa vida, o que será que eu posso fazer ainda do Brasil, né, para facilitar a minha vida quando eu chegar no Canadá? Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre isso, vai ser um bate-papo aqui bem honesto, sincero, das coisas que eu acredito, de acordo com a minha realidade, de acordo com as histórias que eu acabo ouvindo lá no Instagram, itens que realmente vão fazer a diferença se você se preocupar ainda do Brasil. Então, nesse vídeo serão 5 temas, alguns polêmicos, outros nem tanto. Então, eu já convido você, se porventura você já está aqui no Canadá e passou por essa situação, se você me ouviu falar sobre alguma questão e você acha importante apontar alguma questão específica, algum detalhe que vai fazer a diferença para as pessoas que ainda estão no Brasil, eu te convido a você escrever aqui nos comentários o que você acha em relação a esses tópicos. Eu gosto de dizer que aqui é um ambiente colaborativo, né? Um ajuda o outro. E assim, obviamente, todas as pessoas que acabam sendo influenciadas em relação a isso, elas vão certamente ter uma vida mais fácil aqui no Canadá. Então, se você está aqui no Canadá, se você está assistindo este vídeo, passou por alguma situação em relação a isso, escreve aqui nos comentários que certamente você vai estar ajudando alguém. Primeiro item: locação de imóveis. E aí, será que é mais vantajoso eu ainda fazer isso do Brasil ou então esperar para chegar aqui no Canadá para resolver esse item? Vamos lá, vamos ilustrar o cenário. Vamos supor que você acabe contratando o serviço de uma empresa de housing, que são as empresas que acabam fazendo esse tipo de serviço ainda do Brasil. Então, lá no Brasil, você contrata o serviço dessa empresa. O valor médio, dependendo da empresa, dependendo da cidade, é entre 500 e $1.000. Então, você vai desprender esse valor contratando uma empresa para você conseguir, né, encontrar uma casa ainda do Brasil. O que acontece? Geralmente, estou falando em termos gerais. Você contrata essa empresa, eles vão te apresentar algumas opções, então cada empresa coloca um limite de opções que eles vão apresentar para essa pessoa, você avalia se essa opção vai estar dentro daquilo que você já definiu para a empresa. Por exemplo, eu quero que seja uma casa na região tal, eu quero que seja uma casa até o valor tal, que tenha 3 quartos, 4. Então, todos os detalhes relacionados a isso, você fala para a empresa, eles procuram as opções, te passam as opções, e então eles vão fazer a visita para você. Mas é só isso? Não. Dependendo da empresa, talvez o serviço seja somente isso. Eles vão até a região, vão fazer essa visita na casa, vão conversar com o proprietário e te passar todas as informações. Outras empresas, eles vão te dar ajuda em relação ao contrato, o pagamento do primeiro aluguel, referências, talvez até ser o fiador, dependendo da empresa. Então, vai depender da empresa que você contratar. E todo esse serviço, essa facilitação de encontrar a casa, custa em torno aí de 500 e $1.000. Aí tem as outras pessoas, que elas preferem chegar aqui no Canadá, sentir a cidade, alugam um Airbnb, aí ela fica nesse Airbnb por uma semana, visitando, né, bairros, visitando casas, e eventualmente talvez ela encontre uma casa aqui no Canadá, no bairro que ela queria, ou talvez nem não seja no bairro que ela queria, mas ela conhece algum outro bairro de preferência dela. Então, existe essas duas possibilidades. O que eu quero te dizer com isso? Que é interessante que você saiba que há essas duas opções. O fato de você contratar ainda do Brasil e então ter essa facilidade em termos de tempo, em termos de estresse, em termos de ansiedade por não estar encontrando a sua casa. Ou então, quando você chega aqui no Canadá, você acaba ou ficando em Airbnb, ou até mesmo, caso você tenha feito networking, você consegue ficar na casa de algum brasileiro que você conheceu temporariamente, ou talvez você encontre um local mais barato para você ficar por um short term, um curto período, né? Talvez você fique num basement por 3 meses até você realmente se encontrar no país, encontrar o seu trabalho, né? Porque daí, sabendo onde você vai trabalhar,
trabalhar, fica mais fácil de você organizar a logística, né, da sua família. Então, todos esses pontos são interessantes de você levar em consideração antes de contratar esse tipo de serviço. Há as duas opções e pode ser que seja mais vantajoso para você contratar isso ainda do Brasil, ou então é que você faça isso quando você chegar aqui no Canadá. O que eu fiz foi alugar um Airbnb aqui no Canadá, porque eu realmente queria conhecer um pouco mais da cidade antes de locar algum apartamento. Demoramos 10 dias para conseguir encontrar o nosso apartamento. Foi um pouco mais caro do que nós estávamos imaginando, mas realmente com pouco tempo para você conseguir visitar todos esses apartamentos, para você conseguir analisar todas as opções, lembrando que no início talvez você não tenha carro, então a maior parte desse deslocamento vai ser de ônibus, ou então você vai ter que alugar um carro para fazer esses deslocamentos. Então, se eu for colocar na ponta do lápis, não ficou do ponto de vista financeiro tão vantajoso assim, mas nós tivemos a possibilidade de escolher exatamente o apartamento que nós queríamos numa região que fosse interessante para nós, mas do ponto de vista financeiro, se a gente colocar na ponta do lápis, hoje para nós não foi tão vantajoso. Na verdade, ficou praticamente elas por elas, tá? Então é preciso realmente avaliar o que vai fazer mais sentido para você. Se você quiser economizar tempo ou dinheiro. E o nosso segundo item é algo que você vai precisar todos os dias, que é um número de telefone canadense. O que será que é mais vantajoso? Contratar ainda do Brasil ou apenas quando chegar aqui no Canadá? Pois é, esse é um dos pontos que eu mais me arrependo. Naquela época, eu infelizmente não conhecia nenhuma empresa que fazia esse tipo de serviço, de mandar o seu chip, o chip com número de telefone canadense para você ainda do Brasil. Então, quando você chega aqui no Canadá, você já coloca o chip no seu telefone e você consegue utilizar a internet, consegue pedir carro por aplicativo, consegue acessar as redes sociais, consegue acessar a internet, Google Tradutor, enfim, você consegue ter o seu celular funcionando como se você estivesse no Brasil. Então, isso, aos meus olhos, é extremamente vantajoso, especialmente se você for para cidades menores e que no aeroporto não tenha internet. Ou pior ainda, que naquela cidade não tenha Uber. Então, você vai realmente ter que pedir um táxi, vai ter que pesquisar por táxi. Então, para você não ficar deslocado, eu acho interessante sim, vantajoso, que você chegue aqui no Canadá já com o número de telefone canadense, já com chip. Inclusive, hoje em dia, existe o tal do eChip, que é um chip eletrônico. Alguns celulares, eles têm compatibilidade, né? Então, você consegue cadastrar o eSIM, que nada mais do que a empresa te manda um QR Code, você consegue escanear e o seu celular já vai estar com o chip canadense. E você consegue contratar esse serviço com a Canadian SIM. Eles são uma empresa que tem parceria com grandes operadoras aqui no Canadá e eles enviam o chip para você no Brasil. Então você consegue, clica no link que tem na descrição aqui do vídeo, eu deixei o link até para facilitar para vocês. Você consegue clicar nesse link, vai abrir uma página onde você consegue cadastrar o seu nome, o seu WhatsApp e o seu e-mail, e então o atendente brasileiro ele vai entrar em contato com você em até 48 horas para te explicar toda essa questão, como que funciona, quais são os planos disponíveis, pré-pago, pós-pago, todas essas questões. E inclusive um ponto que eu quero deixar aqui para vocês é que várias pessoas que já contrataram esses serviços, elas falaram que é mais barato contratar do Brasil do que aqui no Canadá. Então isso é um ponto bem interessante, você consegue economizar tempo e dinheiro, o que é certamente muito vantajoso, especialmente para você que está chegando agora aqui no Canadá. E eu quero já deixar uma dica bônus em relação a esse item, que muitas pessoas acabam não se atentando enquanto elas estão no Brasil, mas que aqui no Canadá é muito importante, que é o tal do histórico de crédito. Uma vez que você contrata
uma conta, né, como é o caso do número de telefone canadense, isso ajuda você a construir o seu histórico de crédito aqui no Canadá. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje eu sofro em relação a isso. Eu estou me planejando para comprar uma casa aqui no Canadá e o credit score, o histórico de crédito, ele é um dos fatores cruciais na hora de você conseguir fazer um financiamento aqui no Canadá. Então, se você for comprar um carro, uma casa, ou até mesmo locar uma casa aqui no Canadá, muitos landlords, né, muitos proprietários de imóveis, eles acabam requerendo o seu histórico de crédito. Então, perceba que tudo está relacionado, né? Uma vez que você não tem histórico de crédito, a sua vida fica mais difícil aqui no Canadá. Então, por isso que eu acho interessante a gente falar sobre essa questão, porque são pontos que muitas vezes você só vai ouvir quando você estiver aqui no Canadá, mas é crucial que você já comece a pensar nisso antes de você sair do Brasil. E o terceiro ponto é transferência de dinheiro. Costumeiramente, a gente recebe essa pergunta também lá no nosso Instagram, em relação à transferência do dinheiro. Como que a gente consegue fazer a transferência de dinheiro de reais para dólares canadenses? Como que isso funciona? Então, na minha época, eu não tinha ciência em relação à conta da Wise, que é uma empresa, é como se fosse uma multimoeda, uma conta multimoeda, onde você, se você ainda está no Brasil, você consegue colocar os reais ali nessa conta e esses reais, eles podem ser utilizados em dólares canadenses, né? Então, é uma forma também de você conseguir deixar o seu dinheiro em dólares, enquanto você ainda está no Brasil, sem que você precise pagar taxas por isso, o que é mais importante, né? E muitas pessoas utilizam essa conta para comprovação de fundos ali no pedido de visto. Então, isso eu não fiz, eu não posso falar para vocês em relação à minha experiência, mas tem vários seguidores que já fizeram isso e eles tiveram um resultado muito positivo. Por quê? Eles acabam transferindo reais ali para essa conta, eles utilizam essa conta tanto para dólares americanos, dólares canadenses, enfim, eles usam para viajar para a Europa. Várias pessoas comentaram que é realmente muito útil nesse sentido. E então o seu dinheiro, ele estará ali guardado em dólares, não desvalorizando a moeda, e você tendo uma conta internacional, né? Uma conta multimoeda. Além disso, muitas pessoas, quando eles fazem viagem exploratória aqui para o Canadá, a Wise, ela tem um cartão que você consegue utilizar esse cartão para fazer pagamentos aqui no Canadá, por exemplo, se você fizer qualquer viagem e para qualquer lugar do país, mas utilizando o Canadá como exemplo, né? Eles utilizam esse cartão para pagar algumas contas, mas já vou deixar aqui um disclaimer que em alguns estabelecimentos esse cartão não funciona. Uma amiga nossa, ela veio para cá com o cartão da Wise e em alguns lugares não funcionou. Mas o que acontece? Você consegue tirar dinheiro de qualquer ATM, de qualquer caixa eletrônico, né? E ficar também com esse dinheiro em dólares com você. Se porventura o cartão não funcionar, então você tem o dinheiro em mãos. Tá, Lúcia? Mas por que isso é interessante de fazer enquanto eu ainda estiver no Brasil? Se porventura você já estiver pensando no sentido de investimentos, ter o seu dinheiro em dólares, isso é muito vantajoso. Além de você conseguir utilizar o extrato dessa conta, né, para sua comprovação financeira em termos de imigração. Além disso, você não precisar se preocupar em trocar, né, fazer o câmbio da moeda para quando você vier aqui para o Canadá. Aos meus olhos, isso pode ser muito vantajoso, sim, mas isso vai depender da sua realidade. Então, analise aí com a sua família se isso de fato vai ser vantajoso para vocês ou não. Eu não fiz isso antes, quando eu estava no Brasil, né? Eu não fiz isso, mas várias pessoas já fizeram e para elas foi vantajoso. Eu até vou convidar novamente, né? Caso você ainda esteja no Brasil e você já fez a sua conta na Wise, escreve aí para nós o que você está achando dessa experiência. Eu só utilizo a Wise para fazer realmente essa transferência de dinheiro. Atualmente eu tenho ainda dinheiro no Brasil, então eu acabo fazendo a transferência dos reais para dólares canadenses aqui na minha conta canadense. Eu já tenho uma conta canadense, então eu faço utilizando a Wise. E essa transferência acontece no mesmo dia, o que é fantástico. Quando
quando você está aqui em outro país, né? Então eu consigo fazer essa transferência e por isso eu realmente recomendo a Wise. Eu não tenho a conta internacional, mas sim, é a multimoeda, né? Mas sim, eu faço a transferência, eu utilizo a Wise para fazer transferências. Caso você ainda não conheça a Wise, eu vou deixar também o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre a Wise e analisar se vai ser vantajoso para você, se você vai economizar tempo e dinheiro fazendo isso. E agora os dois últimos pontos que eu acredito que eles estão um pouco relacionados, que o quarto é dentista e serviços no geral, né? O que acontece? Muitas pessoas falam que é mais vantajoso você ir ao dentista no Brasil do que aqui no Canadá. Isso tem um sentido, né? Porque o valor da mão de obra aqui no Canadá é muito valorizado, seja você pedreiro, camareira, dentista, médico, então a sua mão de obra é muito valorizada. Então, se porventura você precisar do serviço de um dentista e que você não tenha um seguro de saúde privado, onde você terá que arcar 100% com o serviço desse dentista, pode ser que esse serviço realmente seja caro, dependendo do salário que você ganha aqui no Canadá. E aí que eu quero deixar o meu disclaimer, é que quando eu ouvia isso, quando eu estava no Brasil, eu pensava, meu Deus, deve ser muito caro fazer uma limpeza, imagina, nunca vou conseguir fazer uma limpeza no Canadá, esse serviço é muito caro. Contudo, depois que eu fui estudar mais sobre o assunto, não é que seja caro, depende realmente do seu salário. Se você for um trabalhador que ganha o salário mínimo, né, obviamente que essa parcela paga ao dentista pode ser que seja cara, caso você não tenha o seguro privado. Contudo, se você for um profissional de TI que ganha mais de $100.000 no ano, esse valor é irrisório, sabe? Então, quanto que custa, né? Lúcia, você tá falando de aí, mas a gente não sabe quanto que custa. Então, hoje, atualmente, no meu dentista, aqui no Canadá, o meu dentista, inclusive, é brasileiro, né? Custa em torno de $250 para se fazer uma limpeza dentária. Lúcia, só isso? Só isso por quê? E uma coisa que o Dr. Gustavo, ele realmente me falou, é que, geralmente, quando você vai fazer esse tipo de serviço, eles acabam fazendo a panorâmica, né? Aquele raio-x panorâmico da sua arcada dentária. Isso é costumeiro aqui no Canadá. Geralmente muitos dentistas, né, muitos consultórios, eles falam que é obrigatório que você faça essa panorâmica para você fazer a limpeza. Contudo, o Dr. Gustavo falou que não é que seja obrigatório, mas isso para o dentista realmente importante por causa da questão da liability, da responsabilidade do dentista. Se porventura você tiver qualquer problema no dente e o dentista não te falar, isso recai sobre ele. Então, por isso que muitos dentistas acabam te aconselhando fazer isso. Contudo, se você assinar um termo de responsabilidade, dizendo que você arca com a responsabilidade caso tenha algum problema, já que você não quer fazer o raio-x, então muitos dentistas podem aceitar fazer o serviço da limpeza sem ter o raio-x. Falei tudo isso só para te dizer que talvez não seja da forma como você imagina, talvez não seja caro como você imagina, mas é óbvio que em termos de moeda, se a gente for analisar, principalmente se você está ganhando em dólares canadenses e você vai para o Brasil para fazer esse tipo de serviço, vai ser mais barato. Então eu aconselho você que faça esses serviços no Brasil antes de vir aqui para o Canadá, especialmente porque você está começando a vida. Então talvez o seu salário não seja tão alto assim a ponto de você conseguir bancar esses serviços logo no começo. Então por isso que muitas pessoas acabam realmente recomendando que se faça isso no Brasil antes de você vir aqui para o Canadá, que você vai economizar um bom dinheiro. E por último, e na minha opinião, um dos mais importantes é a questão do seguro saúde. Desde quando eu cheguei aqui no Canadá, em 2019, eu falo muito sobre esse ponto e eu quero verdadeiramente que você preste atenção naquilo que eu vou falar e que você faça aquilo que eu vou falar, que é analisar se na província que você está indo, você é elegível ao sistema público de saúde ou não. Por quê? A grande maioria dos estudantes internacionais que estão chegando aqui no Canadá, em boa parte das províncias, eles não são elegíveis ao sistema de saúde público aqui no Canadá. E o que acontece? Você necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que pagar por um seguro privado.
E na maioria dos casos, esse seguro privado, no caso dos estudantes internacionais, o valor desse seguro, ele já está embutido automaticamente ali no pagamento da sua tuition, no pagamento do seu college. Contudo, no caso do seu cônjuge, e eis o pormenor, no caso do seu cônjuge, ele não teria nem direito à saúde pública aqui do Canadá e muito menos ali ao seu seguro privado. Então a pessoa pode estar chegando aqui no Canadá e ela estar descoberta em termos de seguro. E aí que vem a questão. Ou você faz um seguro privado do college para o seu cônjuge, né? Ou você acaba adicionando ele no seu seguro privado do college, ou teria que procurar um outro seguro privado. Por que isso é importante? Porque a saúde pública no Canadá, ela é gratuita, mas ela não é para todos. Então essa questão é extremamente importante, porque se acontecer qualquer coisa com você aqui no Canadá e você não for elegível à saúde pública, você vai ter que pagar e não é barato. E muito se fala sobre a saúde pública aqui do Canadá. Eu até fiz um vídeo em relação a isso, eu vou deixar ele no card aqui em cima. Essas questões você realmente precisa prestar atenção antes de você sair do Brasil, porque isso de fato vai fazer você economizar dinheiro e mais, você ter paz mental na hora que você chegar aqui no Canadá, porque com saúde a gente não se brinca. Eu até fiz um vídeo recentemente com uma família que está passando por uma situação muito difícil em termos de saúde. Vou deixar esse vídeo aqui em cima para você assistir, e eu desejo verdadeiramente que você assista esse vídeo para você saber o que pode acontecer de pior, sabe? Porque uma vez que você entende o que pode acontecer de pior, você consegue se preparar para isso. E um dos pontos que ela comentou no vídeo é em relação justamente à saúde privada, aqui do Canadá e do Brasil. A saúde privada aqui no Canadá, geralmente, ela é oferecida por algumas empresas como forma de benefício, né? Então, você tem como benefício a saúde privada. E o que isso te dá em troca? Você consegue ter acesso a serviços como dentista, fisioterapeuta, acupuntura, enfim, uma variedade de serviços e também de exames médicos, né? E também algumas vantagens, se porventura você tiver uma doença grave. Talvez alguns serviços da saúde pública eles não sejam cobertos e você teria que pagar. E eis que entra a saúde privada. Ela acaba cobrindo para você aquilo que não está disponível na saúde pública. Eis a importância de se ter um seguro privado aqui no Canadá. E vice-versa, né? Se você tiver os dois, é realmente o melhor dos dois mundos. E uma red flag, como a gente fala aqui no Canadá, e um aviso, uma questão importante de se dizer, é que muitas pessoas acabam mantendo o seguro de saúde do Brasil quando elas vêm aqui para o Canadá. No meu caso foi assim, e eu até me senti mais tranquila. Por quê? Em caso de necessidade, como a gente ainda não conhece o sistema de saúde, nós estamos acostumados com o sistema do Brasil. Caso você queira voltar para o Brasil para fazer algum tratamento, você ainda vai estar coberto com o seguro de saúde privado e não depender exclusivamente, necessariamente, do seguro saúde aqui do Canadá ou do sistema público de saúde aqui do Canadá. Então também eu conheço várias pessoas que elas preferiram voltar para o Brasil e serem atendidos lá, fazer uns exames lá, do que aqui no Canadá. Então eu deixo essa questão para você, né? Inclusive você que mora aqui no Canadá há algum tempo, eu gostaria que você escrevesse realmente qual que é a sua opinião em relação a isso, principalmente se você já utilizou o serviço público de saúde aqui no Canadá, seja para situações simples ou então para situações graves, porque eu acredito que a opinião de todos nós importa, não existe o lado certo ou o lado errado, mas sim que cada experiência ela acaba contribuindo de alguma forma. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo, para realmente trazer essas questões importantes, porque aos meus olhos
tudo nesse sentido da saúde, principalmente, é vantajoso. Manter o seguro-saúde do Brasil até você se tornar elegível aqui no Canadá, eu acho que é uma questão bem importante. Você ter um seguro privado aqui no Canadá também é vantajoso. Então, essas questões, aos meus olhos, quando cai no sentido de saúde, no assunto saúde, para mim, qualquer cuidado realmente é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, eu espero verdadeiramente que não apenas em termos de saúde, mas todas essas coisas que nós falamos hoje, você pondere, que você analise o que é mais vantajoso ou não de acordo com a realidade da sua família. Lembrando, não existe certo ou errado, e sim o que vai ser mais vantajoso para você de acordo com a sua realidade. Então, te convido também a ler os comentários, ou então escrever um comentário aqui para nós, que certamente você vai estar ajudando uma outra pessoa. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já clica aqui no botão para você se inscrever, não custa absolutamente nada para você se inscrever aqui no canal. Se porventura lá na frente você quiser não mais ser um seguidor aqui nosso, não tem problema nenhum, mas já clica aqui no botão se inscrever para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. Deixa o seu like também, isso é muito importante para o YouTube recomendar os nossos vídeos para outras pessoas, e tem também um sininho. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!